nós estamos fazendo uma série de programas referentes à conscienciologia. E o que é a conscienciologia? Nada mais é do que a ciência que estuda a consciência. Dentro da medicina e da psicologia, conhecido como ego ou self, dentro das linhas religiosas, conhecido como alma ou espírito. E para que você vivencie na prática, nós convidamos você, telespectador, a não acreditar em nada, nem mesmo o que for dito aqui, e que você tenha suas próprias experiências pessoais, usando o princípio da descrença. Hoje nós vamos falar sobre dupla evolutiva. E para entender um pouco mais o que seria a dupla evolutiva, nós convidamos o professor Dirceu Corrêa, ele que é empresário, voluntário e docente do IPC, seja bem-vindo, professor. E a professora Diana Lunardi, ela que é advogada, voluntária, docente e coordenadora do IPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Seja bem-vinda, professora Diana. Obrigada. Então, professora Diana, o que é dupla evolutiva? Antes de mais nada, uma boa tarde. Dupla evolutiva é uma técnica proposta pela Conscienciologia. Tá? O que significa, né? É uma técnica onde duas pessoas se unem, né? Duas consciências intrafísicas estão juntas, lúcidas e maduras, dentro do processo multidimensional, com foco na evolução. E aí, qual é esse foco? O foco é as reciclagens intraconscienciais, é a questão de mudanças de valores, fazendo as reciclagens de traços faltantes, potencializando a evolução, sendo que um auxilia o outro. E no caso, a dupla, ela vai também fornecer essa interassistência quando compartilhar o fruto das suas reciclagens. Entendi. Os dois vão estar interagindo ali, um ajudando o outro, na realidade, para ajudar mais outras pessoas, seria basicamente isso? Como é que... Sim, assim, ó, a proposta é ambos potencializar o processo evolutivo, né? Auxiliar um e o outro, os dois se auxiliam nesse processo evolutivo, potencializando as reciclagens intraconscienciais, e o produto, as reciclagens, levar conhecimento de outras pessoas numa proposta de interassistência. Interessante. E, professor Dirceu, qual é a diferença entre dupla evolutiva e casamento, namoro convencional? Então, na realidade, da definição que a Diana deu muito bem sobre dupla evolutiva, acho que é interessante a gente compartilhar aí com os telespectadores que o processo de dupla evolutiva também é um aprendizado, né? Então, nós aqui, enquanto parceiros aí evolutivos, estamos fazendo esse trabalho também de cada vez mais de entendimento disso. O que eu percebo que, no geral, a grande diferença da dupla evolutiva para a questão do casamento convencional é a base com o foco assistencial e a visão dessa condição multidimensional. Então, tem duas coisas que são prioritárias dentro dessa lógica da relação. Como a professora Diana comentou, né, esse casal, essa dupla, esses parceiros, normalmente eles acabam se vinculando, acabam interagindo a partir de um contexto de afinidades maduras. Então, acho que esse é um termo bem interessante de falar, afinidades maduras, porque a gente começa a perceber várias motivações que a gente tem dentro da lógica convencional das pessoas buscarem ter relacionamentos uns com os outros, que vão aí por N motivações, né? Seja financeiras, seja questão de carências, seja questão, muitas vezes, de afinidades que são muito pueris, como ela gosta de festa, eu gosto de festa, né? Sim. Que, claro, é óbvio que é importante ter essa liga, é óbvio que é importante ter essa sinergia, mas quando tu começa a pensar o que são essas afinidades maduras, tu começa a colocar, inserir dentro desse contexto esse processo daquilo que a gente chama que é a assistência. Por quê? A assistência dentro da lógica da conscienciologia, tu vai poder fazer quando tu já está conseguindo se suportar em si mesmo enquanto consciência. Então tu já começou a conhecer um pouquinho mais as tuas demandas, já começou a conhecer um pouquinho mais aqueles que a gente chama de trafares, né? São os traços fardos, os traços que a gente tem ainda para desenvolver, e tu olha isso de uma maneira técnica. Então, quando tu tá com esse enfoque, quando tu tá com essa abordagem pessoal, na realidade tu passa a ter sinergia, ressonância com outras pessoas que também estão com essa abordagem. Então, a partir daí, tu vai juntar uma dupla, né? E essa é uma técnica, efetivamente, que a gente... Vocês, os telespectadores já sabem que a gente fala que consciência é tudo aquela essência que é além do nosso cérebro físico. Vocês têm consciências que estão aqui no corpo físico, outras fora do corpo físico. Essa é uma técnica efetivamente para consciência, que a conscienciologia fala, ou seja, consciências intrafísicas. Por quê? Porque existe toda uma abordagem que
tu vai aproveitar então o teu relacionamento íntimo, teu relacionamento afetivo sexual, para, a partir dessa energia, a partir desse vigor, reforçar esses teus focos de assistência. Reforçar esses teus focos que tem a ver com aquilo que a gente chama, já falou muito aqui no programa, da condição de programação existencial. Então, basicamente, assim, eu acho que eu vejo que é o principal propósito, a principal diferença dentro das relações do casamento convencional. Claro que tem outros, a gente vai conversando aqui no programa. Interessante. E, no caso, as duplas evolutivas, professora Diana, se conhecem nessa vida? Como é que funciona isso daí? Pelo que a gente observa, né, são consciências que já têm um nível de afinidade. Então, essa afinidade se pressupõe pela própria vivência que não é construída só numa vida, são construídas a partir de várias vivências, né, na questão do ciclo existencial aí. Então, a gente parte do pressuposto que a gente já se conhece há muito tempo. Inclusive, quando eu conheci, né, o professor Dirceu, a afinidade foi imediata, além das sincronicidades que ocorreram ali na nossa aproximação. Mas foi interessante que essas sincronicidades, elas ocorreram no momento que, por exemplo, eu estava buscando uma reciclagem, estava buscando algo maior para mim, no sentido de melhorar como pessoa, melhorar como consciência para mim e para o mundo. Então, houve um processo de organização e um fluxo que acabou auxiliando em nos encontrar mesmo. Interessante. E essa era a pergunta que eu ia fazer, já respondeu muito bem, a questão como que vocês tinham se conhecido. E tem uma pergunta que foi feita, como é que faz o telespectador, enfim, quem está nos assistindo, a encontrar ou formar uma dupla evolutiva? Professor Dirceu. Não, a gente vai fazendo esse debate, claro. Mas eu acho que é interessante, a gente escuta muito aquelas abordagens, em duas, muito relacionadas a esse tema. A primeira é a questão da metade da laranja, e a segunda é a questão do alma gêmea. O que eu acho que é interessante até falar, claro que a gente está fazendo uma caricatura dessas duas abordagens, né, que muitas vezes acabam sendo a forma que algumas pessoas representam relacionamentos, inclusive, bastante positivos na sociedade comum, mas existem diferenças extremamente pontuais dentro dessa relação. Porque, claro que, inclusive essa live Metade da Laranja, muita gente já começa a fazer algumas refutações, né, porque é bem isso mesmo. Na condição de dupla evolutiva, inclusive por ser uma técnica, né, de potencialização, de intercooperação, as pessoas elas já estão fazendo uma caminhada, já estão fazendo uma busca nesse contato de melhoramento íntimo. Ou seja, elas não são meia laranja, elas são a laranja inteira. Ou seja, elas estão atuando dentro de uma condição de estar buscando se entender, estar buscando fazer suas reciclagens extraconscienciais. Então, isso daí por si só é o que efetivamente vai gerar tu ter um parceiro, né? Uma efetiva sociedade que vai otimizar todos os teus esforços nesse sentido. E aí a palavra programação existencial é extremamente... Em seguida, eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho mais nesse contexto. E o outro ponto, que é a condição da alma gêmea, né? Que é isso, essa condição da alma gêmea, ela não existe dentro desse processo mítico, desse processo mais fantasioso, mas existe essa condição desse sinergismo de trabalho, como a professora Diana comentou. Né? No momento que ela estava se olhando, no momento que eu estava me olhando, a gente começou a ter justamente essas possibilidades de ver, quem é que pode me auxiliar a contribuir no meu processo. E isso daí é uma convergência, inclusive tu acaba girando dentro de um fluxo energético que vai gerar essa ressonância em algumas pessoas. Aí entra a condição das últimas vidas, né, do processo holobiográfico. Por quê? No momento que tu já tenha tido, inclusive dentro dessa lógica de programação existencial, feito uma combinação da importância, da efetividade que tu tem que ter de algumas ações que tu tem a fazer, vai ter um parceiro que vai ser essencial na potencialização desses trabalhos que tu tem a fazer. Dentro dessas demandas que tu tem a cumprir nesse sentido. Que são demandas que começam essencialmente, prioritariamente, a partir da lógica de se melhorar, mas que elas têm um foco no outro, têm um foco na coletividade, têm um foco na sociedade. Por isso que eu acho que o grande, digamos assim, saldo dessa relação chamada dupla evolutiva é não mais a condição da gestação convencional, né, que, ou seja, tu vai lá, duas pessoas, um homem e mulher, acabam se unindo para ter um filho, mas a prole, vamos dizer assim, a criação dessa dupla, da gestação dessa dupla, é uma gestação que a gente chama de gestação consciencial. O que é? São ações, são artefatos, são inovações libertárias do ponto de vista para outras consciências.
São fatos, são ações libertárias no sentido de que elas auxiliam outras pessoas a aumentar o nível de autocrítica que elas têm na lógica que elas vivem no seu mundo, começa a trazer relações para essas pessoas começarem a pensar nas possibilidades que ela tem de usar as suas qualidades para auxiliar outros e não somente a sua própria família. Então essa relação toda aí eu acho que acaba dando esse diferencial, acaba gerando esse processo aí. Achei muito interessante que você trouxeram a questão da metade da laranja. Então esse é um mito de duas metades ter que se encontrar. Então não, na realidade duas laranjas inteiras se encontram e vão compartilhar junto aí do processo evolutivo. Considerando a referência do mundo das laranjas. Sim, e achei muito interessante. Então, para ver que realmente não é um pedaço da pessoa, e sim aquela pessoa inteira para poder estar compartilhando junto. Professora Diana, gostaria de entender um pouco mais sobre gestação consciencial. Como é que funciona esse processo da gestação consciencial e o que a dupla evolutiva, o parceiro, pode ajudar nesse processo? Bom, aproveitando o gancho das laranjas, né, a questão, o que se percebe são duas consciências em evolução que estão juntas. Então essas consciências, elas têm os talentos e traços a serem trabalhados também. Então o que acontece? Quando essas duas pessoas se unem, essas duas consciências intrafísicas se unem, elas potencializam a reciclagem dessa sociedade, né, essa sociedade evolutiva. Então um auxilia o outro na reciclagem. E dessa reciclagem geram as gestações conscienciais. É um produto que como a gente já passou por essa dificuldade, a gente procura auxiliar os outros auxiliando na reflexão de outras formas com relação ao mesmo problema, auxiliando nas técnicas, o que a gente fez para superar o problema. Então a gente procura passar as informações para as pessoas aumentarem a autocriticidade no sentido de refletirem como elas podem também mudar o seu paradigma pessoal com relação à mesma situação. Então a gestação consciencial ela tem a ver com um processo de reflexão, o processo de reflexão mesmo. A pessoa ela tá lá trabalhando e ela acessa uma obra que possa auxiliá-la a melhorar. Interessante. E a gestação humana é aquela gestação, né, natural que já tem no casamento convencional, que as pessoas priorizam essa condição natural de nascer, né, casar. A gente transcende o processo do casamento convencional. A gente tem por objetivo atingir o maior número de pessoas com as gestações conscienciais. O foco realmente em ajudar os outros na assistência, a priorização. No primeiro momento, se auxiliar, né? Cada um com a sua individualidade, potencializando a dupla também, cada um com seus trabalhos individuais e em conjunto, e também auxiliar as outras pessoas a produzirem essa reciclagem nos seus comportamentos, na sua vida, enfim, poder pensar de uma forma diferente dentro do paradigma consciencial mesmo. Interessante. Então nós vamos continuar falando mais sobre dupla evolutiva com o professor Dirceu e com a professora Diana no próximo bloco. Fique conosco. Então eles estão nos explicando um pouco mais sobre essa técnica da dupla evolutiva. Eu gostaria de saber, professor Dirceu, se existe uma dupla evolutiva para cada pessoa específica. Como é que funciona isso? Interessante, a pergunta é bem interessante. O que a gente percebe dentro dessa lógica da técnica dupla evolutiva, né? Como a gente comentou, a forma muitas vezes de tu acabar encontrando esse parceiro que já tem uma condição de atuação de múltiplas vidas, muitas vezes, mas assim como nós tivemos uma relação com esse parceiro de múltiplas vidas, a nossa realidade consciencial também nos trouxe relacionamentos com muitas pessoas, no universo de muitas pessoas, que estão mais ativas dentro desse processo de melhoramento, de foco de renovação íntima, e outras menos. O processo de tu conseguir encontrar o teu plano A, vamos dizer assim, ou o teu plano B, ou o teu plano C, ou o teu plano Z da dupla evolutiva, está muito mais relacionado ao teu nível de otimização, de avanço e de atuação franca com relação a essa lógica da assistencialidade e do auto-melhoramento, do que em si dependendo de confluências tão externas assim. A tendência que a gente veja é que, dentro dessa lógica da assistência, quando tu está focado nisso, tu tem um grupo intra- e extrafísico também de companhias de atuação conjunta. É muito mais fácil para essas companhias positivas de atuação conjunta colocarem e fazerem um mapeamento de alguém que já teve já tem uma sinergia contigo por outras vidas
e colocarem dentro de uma mesma rota evolutiva para esses dois se encontrarem. Então, assim, não é que se tu não encontrar aquele porque por motivo A ou B tu marcou passo, né, tu acabou perdendo um giro da roda de algum processo evolutivo, que tu não vai ter uma companhia. Sim, tu vai ter outras companhias. Agora, vamos para a lógica, né? O ideal é o quê? Que tu esteja no ápice do foco, no ápice do fôlego que tu tem de atuação franca frente a essa lógica da programação existencial, porque daí tu vai encontrar essa outra pessoa que também está com esse mesmo foco, também está com esse mesmo padrão e abordagem de atuação. Então aí tu vai formar essa dupla evolutiva. E é até interessante falar, a gente está comentando aqui, a gente não fala em casa professora Diana e professor Diana, mas é interessante trabalhar que, assim, por mais técnica que seja essa relação, que é uma... e não é empírica, é uma atuação ativa mesmo, de ser uma técnica, tem que ter muito afetividade. Não existe um amor técnico, existe um amor, embora essa palavra amor esteja tanto quanto desgastada pelos comércios da vida aí, né? Mas a relação afetiva, o gostar, o sentir, o perceber o teu parceiro efetivamente dentro dessa relação íntima é a base disso. Porque, inclusive, diferente das relações convencionais, que acontece muito na dupla evolutiva, é que tu, de cara, por estar bancando uma técnica, estar bancando uma atuação de renovação, tu recebe muita pressão. Né? E as pressões vêm de diversos setores, tanto da sociedade, aquela pressão básica, e o filho, quando é que vem, e coisas do gênero e tal. E a gente não tem nada contra os filhos, pelo contrário, as pessoas têm que continuar nascendo. Mas para nós o foco prioritário é aquilo que a gente está comentando no bloco passado da gestação consciencial. Mas por aí vai, outros focos que dentro dessa lógica de priorização da assistência, tu também vai dar um enfoque cada vez maior em o que eu preciso estar atuando. Então, às vezes a vida é corrida, às vezes tu tem toda uma demanda de atuação que tu precisa realmente estar contando com uma parceria que entenda essa lógica, esse padrão de entendimento. Por que tu está pensando tanto nos outros, no melhoramento dos outros, se o que importa é a nós? Sim. Essa é a lógica convencional. E dupla evolutiva pode ter filho, pegando o gancho que tu abordou, né? Então, na realidade, a atuação da técnica em si, ela foca na priorização da gestação consciencial. O que é essa gestação? Seria a produção de um livro, o melhoramento conjunto que vai gerar uma técnica para outras pessoas poderem estar atuando. Então, essa é a prioridade. Agora, não significa que dentro da relação, inclusive a lógica do filho, ela está muito mais focada na condição da lucidez que essa relação está tendo, do que em si numa vontade pueril. Né? Por exemplo, se essas duas pessoas conseguem, inclusive a partir do processo parapsíquico, ter lucidez para acessar a importância daquela relação, de ter uma condição de gestação humana, isso pode ser interessante, inclusive, muitas vezes até prioritário. Essa união de duas consciências talvez, inclusive, tenha essa lógica. Mas, no geral, porque isso é muito mais massivo, isso é muito mais convencional. A lógica de duas pessoas se juntarem para ter o filho. O menos convencional é duas pessoas se juntarem para terem outro tipo de gestação, que é uma gestação técnica, é uma gestação de uma produção, como eu falei, libertária, que vai ajudar outras pessoas. E aí, por quê? Porque o foco, como a gente chama, em vez de ser do ego, ele é do polikarma. Essa relação de causa e efeito, ele vai mais longe. Então, um livro, ele acessa muito mais gente do que um ensinamento verbal que tu vai dar para alguma pessoa. Então, a lógica muitas vezes vem daí. Então, não é uma questão de contra ou a favor, mas sim de otimização. É priorização mesmo, com relação. Querendo ou não, a gente sabe a responsabilidade que é ter uma criança. Se vai ter, demanda tempo, o tempo disponível, a organização familiar. Tem todo um foco voltado para a criação dessa criança com responsabilidade. Ainda mais para a mulher, né? Que tem uma vida bem conturbada, hoje em dia, que trabalha fora. Realmente, hoje, por exemplo, se eu fosse ter filho, não daria para fazer nem um terço do que eu faço hoje, dentro das atividades de voluntariado, que eu entendo que é importante, dentro que eu entendo que está sendo importante para a minha evolução. Então, é uma questão de priorização mesmo. E não é contra, mas é priorização. Cada um no seu momento, mas nós optamos inclusive afinizamos com a técnica da dupla evolutiva nesse sentido, que é a produção de gestações conscienciais. São escolhas, né? Interessante, a questão da priorização mesmo, e como o professor Dirceu trouxe, da questão da lucidez, de saber qual é o prioritário, né, que vocês estavam abordando. E se a dupla evolutiva, o parceiro, né, evolutivo morrer ou dessomar, como é que funciona daí? A gente fica sem dupla? Como é que fica sem ninguém para sempre? Como é que funciona esse processo? Bom,
por existir um processo de afetividade intenso, uma afinidade, por óbvio que a pessoa vai sentir, né, o reflexo dessa ruptura devido a dessoma, né, que é o descarte do soma. Mas assim, é um momento que se traz, é a questão de trazer todo o conhecimento que se tem, conhecer o processo multidimensional e procurar alavancar o seu processo e deixar a dupla que dessomou, né, o companheiro, partir para a sua caminhada. Auxiliar ele com o processo do pensamento, sentimento, energias, procurar evitar evocações para que a pessoa possa concluir, seguir a sua nova caminhada, né, na outra dimensão, na dimensão extrafísica, depois que passou por aqui. Então, assim, na verdade, seguem os caminhos. Vai sentir? Vai sentir. Acho que é por isso que nós temos esse corpo emocional, mas vai ter uma maturidade maior no processo. Vai refletir os prós e contras dentro de todo o conhecimento que se tem. Inclusive, pode ter vivências extrafísicas com a pessoa também. E cada um segue o seu caminho. Aí vamos em busca do plano B, do plano C, né? Que a gente, depois de assentar, para continuar o caminho. Porque eu acho que é muito importante essa sociedade evolutiva, de potencializar. É importante ter uma pessoa com trocas mais profundas. A intimidade, ela faz com que a pessoa consiga chegar numa profundidade nas reciclagens, sabe? Interessante. E o professor disse, quais seriam os traços necessários para encontrar e manter uma dupla evolutiva, né, mais própria para cada pessoa, mais de qualidade, digamos assim? Eu vejo, talvez tenha uma relação assim do antes, durante e depois. Né? Depois não, que depois é o processo de desenvolvimento em si, mas o antes e o durante, a lógica do antes é a reciclagem íntima. A gente chama de recim, reciclagem intraconsciencial. Por quê? Porque isso daí vai estar fazendo com que tu esteja focado nas tuas demandas de renovação. Isso daí vai fazer de certo com que as pessoas percebam isso em ti, e inclusive aquelas pessoas que estão dentro dessa vontade de também achar um parceiro bacana, que possa contribuir com ela, que tenha afinidades maduras, assim como a gente começou a conversar antes. O durante, eu acho que vai muito dentro dessa lógica de todo um trabalho que possa estar fazendo no desenvolvimento em si da dupla evolutiva. Por exemplo, se essa dupla é uma técnica que entra dentro da lógica da conscienciologia, por exemplo, uma relação importantíssima nisso é o processo do parapsiquismo. Né? Então, o desenvolvimento de afinidades, de técnicas com relação ao desenvolvimento do parapsiquismo, trocas energéticas, a pessoa conhecer efetivamente como é que funciona o energossoma desse parceiro que ela tem, como é que funciona a relação psicossomática, buscar ter vivências projetivas em conjunto. Então, tudo isso são inovações para dentro da relação de um casal que acabam trazendo todo um desenvolvimento. Então, na realidade, se tu tem um local lá, como nós temos em casa, inclusive, que tem o próprio quarto, que é talvez a principal atuação energética do casal, mas nós temos um outro local lá que é o laboratório de técnicas interassistenciais, de laboratório de conscienciológico pessoal. Então ali é um ambiente onde a gente faz a TENEPS, que é a tarefa energética pessoal de cada um, é onde a gente investe no parapsiquismo, e as pessoas podem ter ambientes assim para que não só então o quarto seja a principal atuação, ambiente de relação do casal, mas outros que vão estar treinando a questão do parapsiquismo, vão estar fazendo outras demandas nesse sentido. E um outro elemento que eu acho que aí serve não só dentro da técnica dupla evolutiva, mas acho que nos casais como um todo, que é o processo da capacidade de comunicação. Comunicação aberta e transparente, porque olha só a lógica, né? Se tu está fazendo um processo franco de melhoria e renovação, só se tu tiver capacidade e confiança, segurança suficiente com a outra pessoa para trazer inclusive as tuas demandas que são a ser trabalhadas, os teus trafares, para ela conhecer muito bem, e sem tu ficar pensando que vai existir uma condição de competitividade, sem tu vai estar achando que vai existir um processo negativo naquilo de usar contra o outro, seja lá o que for, que tu vai poder se melhorar. Então a comunicabilidade é algo essencial em todas as relações, na dupla evolutiva mais ainda, porque a gente mexe, trabalha, tô com coisas bastante sérias, né? Então a conscienciologia em si, eu vejo que ela, no grande valor que ela tem, porque ela é uma abordagem de informação que muda a vida das pessoas, né? Não é que tu tenha que ser agora, a partir de agora eu quero ser, né, a consciência mais evoluída do mundo, não, mas eu estou trabalhando para me melhorar cotidianamente. Então tu precisa de um parceiro que te auxilie nesse sentido. Então esse processo de desenvolvimento da dupla evolutiva, com essa lógica, com essa visão multidimensional, com essa visão multiexistencial, com essa visão bioenergética do estar junto, eu acho que é essencial também. E até acho isso interessante, né, professor Dirceu? Como a gente falou em outro programa,
que todo pensamento gera um sentimento que gera uma energia. Então, se eu pensei alguma coisa da outra pessoa, aquela energia está chegando na pessoa. Então, é muito mais fácil eu falar para ela, ter uma comunicação aberta, como vocês trouxeram aqui, do que ficar pensando e não poder expor aquilo lá. Então, essa relação mais íntima, aberta, acho que é muito interessante mesmo. E isso não fica mais fácil só porque tu é uma dupla, tá usando a técnica dupla evolutiva. Às vezes fica até mais difícil. Mas justamente isso tu tem que considerar, porque isso elimina uma condição de influências externas. Então esse eu acho que é um ponto-chave dentro dessa relação. E aí se corta rápido assim a questão. Ah, tem algum problema, já senta e conversa, sem melindres e pontua e bola pra frente, sabe? Não tem tempo pra ficar com mágoas, ressentimentos. Tem um processo natural de sentir, às vezes quando alguma coisa não tá muito legal entre o casal, mas pega lá, resolve, senta e bola pra frente. Vamos pro próximo plano. Sim. Muito interessante. Então, a gente gostaria de ficar falando mais sobre dupla evolutiva aí com vocês. Eu gostaria que vocês dessem seu recado final aí para os telespectadores. O professor Diana pode ficar à vontade. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre dupla, tentar, né, trazer essa técnica, apresentar também o manual da dupla evolutiva, proposto pelo professor Valdo Vieira, né, a técnica. Se quem tiver mais interesse em aprofundar, temos um manual lá no Instituto. Então, eu acho que é isso. Como a gente comentou, acho que o básico é dizer que existe uma forma de atuar e que essa dupla, essa pessoa que está pensando nisso, tem que criar primeiro o seu melhoramento íntimo, tem que criar a sua condição de melhoria, para daí poder estar atuando com outras pessoas que estão nesse mesmo ritmo, nesse mesmo padrão, nessa mesma sinergia. E aí, se juntando, vão começar a trilhar o seu próprio manual, como se fosse o código de dupla evolutiva, o código de dupla evolutiva dentro dessa lógica da condição da conscienciologia. Então, acho que é por aí. Os interesses têm que ser comuns, essa que é a questão. Não dá pra, o interesse é evolutivo mesmo. Muito interessante. Então, eu quero agradecer a presença de vocês pela entrevista e quero agradecer também a sua audiência. Se você quiser saber mais sobre a conscienciologia, quiser frequentar ou participar de alguma palestra gratuita no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, fica na Rua São Manuel, número 189, no telefone 3224-0707.